Nós vamos falar nesse vídeo sobre como você pode definir o seu perfil ideal de cliente. Ou seja, para cada tipo de produto ou serviço que você tem na sua empresa, você tem um tipo de cliente ideal, que a gente chama de ICP, Ideal Customer Profile. Para definir cada um desses ICPs, a gente vai fazer o que a gente chama do trabalho de definir os seus avatares. Meu nome é Léo Simão e bem-vindo ao Lucha Academy, um canal que vai te ajudar a transformar a sua empresa em uma máquina de venda digital previsível e lucrativa. Os avatares nada mais são do que você descrever o perfil de cada cliente desse. Porque para cada tipo de cliente vão existir um speech diferente, uma forma diferente de você comunicar com esse cliente. Por exemplo, se você fala com diretores de empresa, com CEO de empresas, com pessoas físicas, com gerente, para cada tipo de cliente, você vai ter que ter uma comunicação de uma forma, porque para cada um desses você vai resolver dores específicas, você vai resolver anseios específicos que eles tenham com relação ao seu produto. E além da necessidade pessoal, as pessoas têm as necessidades de atender aos anseios das empresas quando o seu produto é um B2B. Então é fundamental você fazer esse trabalho. E durante essa definição dos avatares, você vai colocar não apenas uma lista estatística, idade, cargo, mas você vai colocar o perfil, o sexo, hábitos de consumo, necessidades e dores, tudo relativo àquele perfil de cliente. Para quando você for treinar seus vendedores, você chegar no modelo de speech de vendas para esse tipo de cliente, você conseguir dentro desse speech adereçar todos esses pontos do avatar desse cliente. Então não deixe de fazer esse exercício e eu vou te mostrar um pouco mais de como ele pode ser feito, compartilhando agora a minha tela com você. Então é muito importante quando você vai definir, né, qual que é o seu avatar. A gente, inclusive, nas nossas empresas, a gente às vezes até põe um bonequinho, a gente cria um rosto para esse avatar, a gente cria um nome para esse avatar. Porque a forma de você falar com cada um desses clientes, né, com cada um desses avatares ou personificações do seu cliente, ela vai variar. Então eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que a sua empresa produza um sistema de comunicação. Esse sistema de comunicação, você pode ter uma pequena empresa, um bar ou um restaurante que compra esse sistema, que tem um ticket aí, sei lá, de R$500, onde você vai falar nesse bar, nesse restaurante, provavelmente com o dono, é o dono que vai comprar esse sistema seu. Você pode ter uma empresa média, uma empresa aí que vai gastar R$10.000 por mês no seu sistema, onde nessa empresa você vai conversar com algum diretor ou talvez o dono também, ainda uma empresa aí que fatura a faixa de 5, 10 milhões ano, você vai provavelmente falar com o dono também, dependendo do tipo de sistema. Ele é um outro avatar, né, de cliente. E você pode vender, né, para uma enterprise, né, que a gente chama as grandes mega corporações. Você vai vender esse sistema seu para o McDonald's, por exemplo. Obviamente você não vai falar com o dono do McDonald's. Você vai falar com um gerente, um diretor, algum head de operação do país que você tiver, ou do Ambev, né, enfim, dessas grandes corporações. Então, nesse exemplo que eu dei, você teria 3 tipos de avatares. Tem um pequeno cliente, onde você está conversando ali com o dono. Você tem um cliente médio, onde você está conversando com o dono ou com o grande diretor. E você tem um mega cliente, que dependendo do seu produto, você vai conversar com alguém mais abaixo na linha de gestão da empresa. E o approach para cada um desses clientes, o approach para cada um dos avatares, né, nós vamos falar em outra aula sobre a oferta, né? Como é que você define a oferta. Não tem como você definir uma oferta se você não estiver definindo quem é o seu cliente. E para definir quem é o seu cliente, você tem que definir, ter muito claro qual que é esse avatar do cliente, né? Porque sempre que você for falar com um cliente pequeno, aí você pode depois ir quebrando os avatares. Eu vou passar aqui ao longo dessa aula por mais detalhes, mas você pode... Eu tenho um avatar de pequena empresa que fatura até 1 milhão por mês, até, sei lá, até 500 mil por mês. Aí eu vou focar no cara de restaurante, vou focar no cara de academia, vou focar no cara de serviços de, sei lá, de massagem, de qualquer coisa. Então você começa a dividir isso aí para entender. E para você ter uma oferta matadora, para você conseguir ter uma performance de venda, que a gente vai entrar nos próximos módulos, passo 0 é falar do seu produto. Depois nós vamos falar sobre a dor do seu produto que ela resolve do seu cliente. Mas veja, mais uma vez, resolve a dor do seu cliente. E qual que é o avatar desse cliente, é o que a gente está tratando aqui. Então vamos lá. O objetivo, né? Quais são os principais objetivos de se definir esse avatar? O primeiro é o que eu já disse, é você ter um melhor entendimento de como posicionar a sua empresa e o seu produto frente ao cliente. Desse posicionamento vai derivar o seu marketing, o seu investimento, o treinamento da sua equipe, a contratação da sua equipe. Desde o início você vai contratar
uma pessoa específica para falar com aquele tipo de cliente, né? Ou é um grande diretor de vendas, gerente de vendas, conforme for o tamanho da sua empresa, ou é um vendedor, ou é um SDR. Então você vai pegando dentro dessa linha toda, definido através desse primeiro passo, qual que é o avatar do seu cliente. Depois, a segunda, né, necessidade é melhor entendimento dos tipos de approach de venda. Então, naturalmente, a hora que você vai falar com o CEO de uma empresa, uma grande empresa, é um tipo de approach de venda. A hora que você vai falar com o diretor é um outro approach de venda. A hora que você vai falar com o dono da empresa é outro approach. Então, o dono tem o objetivo dele claro da empresa dele. O diretor tem o objetivo dele, da empresa e também da carreira dele, dos bônus. O SDR, o vendedor júnior, tem seus objetivos de performance. Então você vai definir todo esse approach da sua equipe de vendas com base no avatar. Você pode, em vários casos de empresa, nas nossas, a gente separa os tiers, né? A gente chama células de venda. Então a gente tem tiers de venda que trabalham com contas mais baixas, valores de tickets menores. Temos tiers que trabalham com empresas de franquias, por exemplo, marketing de rede. Temos empresas vendedores, né, equipes que trabalham com big accounts. Então a gente separa tudo isso de forma muito clara. O discurso de venda, definindo um avatar, todo o seu entendimento de como vai ser esse discurso, a forma como você vai passar isso tudo, ela fica muito mais clara e muito mais bem orientada. E com certeza suas conversões de venda serão muito maiores. O relacionamento com o cliente, a gente vai falar mais à frente sobre os tipos de venda, né? A gente vai quebrar entre venda transacional, onde você só vende um produto, ou venda consultiva, vendas complexas, né, que existe um crescimento do conhecimento do comprador nessa cadeia de informação até que ele tome a decisão. E para você montar essa régua, essa construção, a clareza de quem é seu avatar ela é fundamental, porque ela vai estabelecer todo o pace, toda a comunicação que é feita em cada passo. O que é muito importante lembrar, muita gente às vezes se confunde, se perde aqui nessa parte do avatar. Fala, eu vou pensar em mim como cliente. E muitas vezes, na maioria das vezes, né, você não é o seu cliente. Pode até ser que você tenha um perfil de algum avatar seu, mas no geral você não é o seu cliente. Então você não pode pensar num speech que seja necessariamente importante ou interessante para você. Você tem que pensar no speech se colocando no chapéu do seu avatar, da personificação desse cliente seu. Então você não é o seu cliente. Você vai ter vários tipos de clientes e de avatares. E coisas que são importantes e fundamentais para você, muitas vezes não tem a menor relevância para o seu cliente e vice-versa. Quando a gente fala de avatar, pessoal, a gente não está falando de uma estatística. Não é um número que você joga e fala, 60% dos meus clientes são mulheres, 40% são homens, 30% são casados. Não é uma estatística, não é um número aleatório. É realmente você chegar na persona desse cliente, é realmente você entender ele com mais detalhes. Então a gente vai passar nas próximas páginas as perguntas que você tem que fazer para começar a definir e entender quem que é esse cliente. E como eu disse, os avatares você não tem só um provavelmente, você tem vários. Uma sorveteria que vende um sorvete na praça, ela tem a criança que passa, tem a mãe, tem o profissional, tem o esportista, ela tem vários perfis de cliente e a comunicação dela tem que ir de acordo com cada perfil desses clientes. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar seu like, seu comentário, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo e para que a nossa equipe possa te responder, tirar as suas dúvidas e te ajudar nessa jornada de digitalização. Até o próximo vídeo, um abraço.